Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre uma corrida, baseado na leitura que nós acabamos de fazer, Hebreus capítulo 12, o versículo 1, um texto muito conhecido e ao mesmo tempo revelador, esclarecedor, porque talvez você já deve ter ouvido alguém pregar acerca desse texto, né? Bastante conhecido, Hebreus capítulo 12 e o versículo 1. Esse texto fala de uma corrida, de um cenário montado onde você participa dessa grande corrida. Que corrida é essa? A corrida da fé. Sim, porque a caminhada cristã é uma grande corrida. Todos nós estamos num grande corredor. É por isso que Paulo, em alguns escritos paulinos, você vai ver Paulo sempre tratando a vida espiritual como uma grande corrida. Paulo vai falar de atletismo, até porque na cidade de Tarso o esporte era algo muito evidenciado. A exemplo da Grécia, Tarso, também cidade natal de Paulo, era também uma cidade muito esportiva, onde o atletismo era um dos esportes mais praticados naquela época. Só que o escritor aos Hebreus fala de uma corrida que é a corrida da fé. É interessante que muitas vezes quando a gente faz a leitura de Hebreus capítulo 12, nós sempre temos aqui, muitas vezes, um entendimento equivocado desse texto. Você já deve ter ouvido, como eu já ouvi, diversas mensagens acerca de Hebreus 12, quando se fala dessa tão grande nuvem de testemunhas. Eu já ouvi inúmeras vezes as pessoas pensando, achando, alguns pregadores também, de que essa grande nuvem de testemunhas são não crentes, são ímpios que nos olham para ver em nós o exemplo de Cristo. Mas na verdade o escritor aos Hebreus não está falando disso. A primeira coisa que nos traz ao entendimento, a revelação da palavra, nos esclarecendo é que, na verdade, não é isso a mensagem, ou não é essa a mensagem que o escritor aos Hebreus quer nos passar através desse texto. É interessante que o texto começa dizendo assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Perceba que esse texto começa com uma palavra conclusiva. A expressão portanto não é uma expressão que se usa para começar um texto. É bom que a gente entenda isso. Eu nunca vi ninguém começar um texto dizendo portanto. Portanto, é uma expressão conclusiva de quem está fechando um assunto. Então, o primeiro esclarecimento que nós temos que ter acerca de Hebreus capítulo 12, versículo 1, é que aqui não está relacionando o ímpio olhando para mim, para você, essa grande nuvem de testemunhas que o escritor aos Hebreus está aqui colocando claro. Não é de ímpios, não é de pessoas que não sejam crentes, que não conheçam a Jesus, que está olhando para a gente. Porque a expressão que ele usa é portanto. E a expressão portanto me dá a ideia de que ele vem tratando de um assunto. E quando chega em Hebreus 12, ele está concluindo esse assunto. E a gente aprende isso quando a gente faz a leitura do texto olhando para o contexto, que é a premissa principal da hermenêutica, né? E quando você abre Hebreus capítulo 11,
a partir aqui do versículo 32 em diante, você vai ver que o escritor aos Hebreus, até porque essa carta aos Hebreus foi escrita num momento de grande perseguição da igreja. Não se sabe até hoje quem escreveu essa carta. Alguém pensa que é Paulo, outro pensa que foi Pedro, mas ninguém tem a certeza, a exatidão de quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas de uma coisa se sabe, se tem certeza, que essa carta foi escrita no momento de grande perseguição da igreja. E quando você olha para Hebreus capítulo 11, você vai ver que ali o escritor, e eu quero fazer essa leitura com você, já vem relacionando muita coisa até chegar no capítulo 12. Vamos dar uma lidinha, Hebreus capítulo 11, do versículo 32 em diante, para a gente não se alongar tanto, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados e cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui encerra-se o capítulo de Hebreus 11 até o versículo 40. Só que quando a gente chega no 12, olha a ideia que isso aqui nos dá. Portanto, prestou bem atenção? Eu vou ler aqui o versículo 40 de Hebreus 11. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agora vamos ler Hebreus 12, versículo 1. Portanto, olha a expressão de conclusão do texto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deu para perceber? Olha, a que conclusão a hermenêutica nos leva? Que a gente tem que olhar o contexto para entender todo o texto. O que o escritor aos Hebreus está de fato querendo nos dizer é que essa tão grande nuvem de testemunhas não são ímpios, não são não crentes, não são pessoas que não conhecem a Jesus que estão olhando para mim, para você. Não. Essa grande nuvem de testemunhas são os mártires do Evangelho. Homens, como diz aqui o próprio escritor no capítulo 11, homens que pagaram com a sua própria vida a sua fidelidade a Jesus. O versículo 37 diz: foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. No versículo anterior, 36, diz: experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. O versículo 39 diz: e todos estes tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa. O versículo anterior, 38, diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você é que essa tão grande nuvem de testemunha são homens que disseram: podem nos matar, podem nos cerrar ao meio, podem nos escarnecer, podem nos humilhar, mas a gente vai permanecer fiéis a Jesus. Até porque a expressão testemunha no original grego é mártir. Olha que coisa interessante. A expressão testemunhas no original grego é mártir.
Então, quando o escritor aos Hebreus diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires, é isso que ele quer dizer, porque testemunhas em grego é isso, mártir, deixemos todo o embaraço. Aí você pode dizer, mas como é que essa expressão, portanto, é uma expressão de fechamento de um texto conclusiva, se o versículo 1 de Hebreus 12 está apenas começando aqui? É preciso que a gente entenda que a Bíblia lá atrás não era dividida em capítulos e versículos como nós a temos hoje. Não existia essa divisão da Bíblia entre capítulos e versículos, não. Isso veio acontecer bem depois. Então, Hebreus capítulo 12, o versículo 1, nada mais é do que a conclusão de Hebreus capítulo 11. Quando você começa a ler todo o Hebreus capítulo 11, até o versículo 40, e quando você junta o versículo 40 de Hebreus 11 com Hebreus 12, verso 1, você vê a conclusão do texto. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: eu e você estamos numa grande corrida e eu vou criar aqui um cenário. Nós estamos, como nas Olimpíadas, dentro de um grande estádio, nas galerias, nas poltronas do estádio, está essa nuvem de testemunhas que quem são elas? Ímpias? Não crentes? Não. Heróis da fé. Como está aqui em Hebreus capítulo 11, a galeria de heróis da fé. Gente que pagou com a sua própria vida a fidelidade em Jesus. E eles estão nessa grande galeria, nessa grande poltrona, nessas poltronas do estádio, torcendo, dizendo, ei, continua firme, vai correndo, a gente já passou também, a gente já participou também aqui dessa corrida, pagamos com a nossa própria vida. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade, uma lição de vida tão grande para mim e para você. Porque muitas vezes nós queremos parar pelos embaraços da fé, muitas vezes são tantos problemas que surgem na nossa caminhada, nessa trajetória da fé cristã, e a gente diz, eu vou desistir de tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar de ser crente, eu vou deixar de servir a Deus, como está difícil, eu nunca pensei que fosse tão difícil. Aí vem essa grande nuvem de testemunhas, dizendo, ei, vai persistindo, você está numa corrida. Nós passamos por esse trajeto, olha a gente aqui agora na poltrona. Olha a gente aqui sentado nessas galerias do estádio. Vai que você consegue. Você está sendo escarnecido, a gente também foi. Vocês estão passando por açoites, nós também passamos. Estão passando por cadeias, a gente enfrentou, por prisões, a gente também. Estão sendo apedrejados, a gente também foi. Estão sendo tentados, a gente também foi. O escritor aos Hebreus diz que o mundo não era digno dessas testemunhas, dos quais o mundo não era digno. Pessoas que passaram por tantos momentos difíceis. Isso aqui é uma mensagem tão profunda para mim e para você, que muitas vezes estamos pensando em desistir. Estamos pensando em parar na trajetória, parar na caminhada com tanta coisa. Aí vem o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor está dizendo, ei, tem uma corrida, vai desistir? Olha aí para a plateia, olha para o estádio, vê aí essa grande nuvem de testemunhas, mártires da fé, pessoas que pagaram com a sua própria vida a sua fidelidade a Jesus, pessoas que escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. É como se eu estivesse correndo e o escritor aos Hebreus dizendo, olha aí para a galeria, tá vendo aquele ali? Tirou força da fraqueza. Tá vendo aquela ali? Venceram pela fé. Alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões.
Está vendo aquele? Experimentou escárnios, açoites, prisões, cadeias. Está vendo aquele? Foi apedrejado. Está vendo aquele ali? Foi desamparado, foi maltratado. Está vendo aquele ali? Passou por uma aflição tão grande. Mas olha a nuvem de testemunhas que está olhando para você. Eles estão aí nas galerias, vibrando, dizendo, vai, você vai conseguir. Essa é a grande nuvem de testemunhas, olhando para mim e para você na torcida, como um time de futebol que está ali jogando em campo, enfrentando o arquirrival, o inimigo, mas sabe que na galeria tem uma torcida que está pronta para tudo, torcendo, dizendo, vai, corre, se esforça, chuta para o gol. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para mim e para você, dizendo, Ibe, olha ao teu redor, vê essa grande nuvem de testemunhas. Pessoas que venceram por causa da fé. Tá difícil? Olha ao teu redor. Coisa boa é a gente também olhar para os exemplos de pessoas que já passaram por aquilo que você passou, por aquilo que você está passando, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu estou passando. É isso, essa é a mensagem que o escritor aos Hebreus está tentando aqui nos passar através da palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem uma interpretação equivocada desse texto, achando que essa grande nuvem de testemunhas são não crentes, são ímpios, são pessoas que estão olhando para mim e para você e dizendo, olha, eu estou de olho em você, você é crente. Não, não é nada disso que esse texto está nos passando. O que ele está nos dizendo é, lute, suporte as aflições, porque ali na galeria, aquela grande nuvem de testemunhas passou por tudo o que você passou e venceu. E a coroa da justiça é para aquele que vence, é para aquele que vai até o fim, é para aquele que corre a corrida da fé, é daquele que não vai ficar pelo caminho, é daquele que não vai desistir. Quando você lê Hebreus capítulo 11, até chegar no primeiro versículo de Hebreus capítulo 12, você vai entender a relação que o escritor aos Hebreus coloca dos heróis da fé. O que eles passaram. Ele vai citar Raabe, vai citar Jefté, vai citar Abraão, vai citar Jacó, vai citar Sansão, vai citar Samuel, vai citar Davi. Vai dizer, ei, se eles venceram, você também vai vencer. Nessa lista entra aqui até pessoas que a gente nunca ouviu falar na Bíblia, mas que estão aqui. O escritor diz, olha, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, tentados, mortos ao fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, pessoas que o mundo não era digno deles, mas que venceram. Essa grande nuvem de testemunhas são eles, que estão nas galerias do estádio da fé, na torcida, dizendo, ei, só mais um pouquinho de tempo, vai lutando, vai transitando, olha para frente, esquece das coisas que para trás ficam. Está chegando a hora de você romper a barreira final. Está chegando a hora de você alcançar a reta final dessa corrida. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. É só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Então, meu querido, minha querida, continua mais um pouco. Persevera mais um pouco. A fé vai te levar muito longe. Basta tão somente você acreditar nisso. Basta tão somente você olhar para os exemplos de Jó. Eu não vou citar nem todos aqui dos heróis da galeria da fé. Mas hoje a gente diz assim, eu estou sendo injustiçado. Jefté foi. Filho de uma prostituta, foi colocado para fora de casa pelos próprios irmãos. Mas a luta está tão grande, Jó também passou por ela. Mas irmão Ibe, olha,
Como está difícil aqui, faltando as coisas. Paulo também disse: passei fome, passei frio. A grande nuvem de testemunhas está dizendo: ei, o que é que você está passando? A gente já passou. Ei, o que é que você está vivendo? A gente também está vivendo, a gente também viveu. Quais são os caminhos que você está atravessando? A gente também já atravessou. A grande nuvem de testemunhas, estamos rodeados por eles. Do meu lado está Jó, dizendo: ei, levanta a cabeça. Do outro lado está Paulo, dizendo: ei, vai esquecendo das coisas que para trás ficam. Do outro lado está Jefté, dizendo: ei, eu também fui injustiçado, mas eu venci. Do outro lado está Raabe, a prostituta, na galeria dos heróis da fé, dizendo: ei, acredita, eu acreditei na promessa e venci pela fé. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de mártires, de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olhe para os exemplos. É por isso que hoje eu entendo porque foi que Paulo, com tanta ousadia, disse: sejais meus imitadores como eu fui de Cristo. Nós temos que olhar para os exemplos desses heróis da fé e dizer: se Jó conseguiu e era de carne e osso, eu também vou conseguir. Se Paulo, que era de carne e osso, conseguiu, eu também vou conseguir. Se Raabe era uma prostituta e entrou na galeria dos heróis da fé, eu também vou chegar lá. Se Jefté era filho de uma prostituta e está aqui na galeria dos heróis da fé, eu também vou estar. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E a força eletromotriz, a força que nos alimenta, a força que nos impulsiona, chama-se a fé. A fé. Não é à toa que essa galeria está aqui dentro dos escritos de Hebreus, dizendo que tudo foi pela fé. Foi pela fé que Abel ofereceu o seu sacrifício, foi pela fé que Abraão saiu da sua casa, indo para uma terra sem saber nem onde era, onde ficava. É tudo pela fé. Não existe nada aqui de lógica humana, de razão humana, de materialismo, de existencialismo humano. Não, tudo é pela fé. Essa grande nuvem de testemunhas que nos cercam só venceram pela fé. O texto de Hebreus todo, no capítulo 11, até desaguar, no versículo 1 do capítulo 12, só fala de fé. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, mas venceram pela fé. O versículo 39 diz: e todos estes, todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. É pela fé. É pela fé. E o curioso é que o escritor aos Hebreus faz uma revelação ainda mais impressionante. Porque o versículo 39 diz: e todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Viveram pela fé, mas não alcançaram a promessa. Mas por que não alcançaram a promessa? Aí o próprio escritor responde: porque Deus proveu uma coisa melhor. Viver pela fé é acreditar que Deus vai ter sempre algo melhor, muito maior daquilo que eu e você necessitamos, precisamos. Mas por que não aconteceu? Porque Deus tem algo melhor. Mas eu não estou vivendo pela fé? Sim. Mas não se preocupe, Deus está preparando algo muito maior, muito melhor. Viva pela fé. Olhe para essa grande nuvem de testemunhas, pergunte a eles se não valeu a pena viver pela fé. Viva pela fé, meu querido. Minha querida, viva pela fé. Quem sabe nesta manhã você acordou dizendo como está difícil.
É verdade, vida cristã não é um mar de rosas. Vida cristã é viver pela fé. Vida cristã é entender de que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando a minha mente, a minha razão não está entendendo absolutamente nada. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: viva pela fé. Não olhe para as circunstâncias. Existe uma grande nuvem de testemunhas dentro do estádio da fé dizendo: você vai conseguir, você vai chegar lá. Há momentos que parece que tudo terminou e nos faltam forças para continuar. Coração amargurado, sufocado pela dor, sofre em silêncio sem desabafar. São momentos que a gente não consegue entender, circunstâncias que nos dizem não dá mais pra querer. É preciso se manter de pé e viver a vida pela fé. Não ouvir a voz das circunstâncias, mas ouvir a voz de Deus. Nem a tempestade, nem o vendaval, nem o mar bravio e o forte temporal podem impedir quem vive a vida pela fé. A fé consegue ver o invisível, a fé escuta até o inaudível, a fé consegue crer no que é impossível. A fé em frente ao mar consegue ver uma estrada, a fé só vê muralha se for derrubada. A fé não vê barreiras que ela não possa ultrapassar. A fé nos faz louvar em meio à aflição, nos faz ouvir a voz de Deus no coração. A fé não vê derrota, a fé só vê vitória. A fé nos faz viver de glória.